RCV Notícias. 18 horas em Cabo Verde, as notícias já a seguir com a jornalista Carmelita do Rosário. Boa tarde. Boa tarde. Uma sessão solene marcou hoje os 21 anos da criação do município do Tarrafal, na ilha de São Nicolau. Uma cerimónia realizada no anfiteatro da Escola Secundária Polivalente Pedro Crucino de Azevedo e acompanhada pelo jornalista Rony Brito. O representante do grupo independente Tarrafal de São Nicolau foi o primeiro a discursar na sessão solene. Brás Soares fez uma radiografia do Conselho ao longo dos 21 anos da sua criação e lamentou a situação que se tem vivido dentro da autarquia. Entendemos que o interesse do município exigia estabilidade institucional. Foi nesse espírito que durante o primeiro ano do mandato estabelecemos uma aliança que permitiu viabilizar a governação municipal. Essa decisão não foi tomada por conveniência política, mas por um sentido de responsabilidade para com o Tarrafal de São Nicolau e os seus munícipes. Infelizmente, esta aliança foi interrompida por iniciativa do presidente da Câmara Municipal, culminando com a desprofissionalização da nossa vereadora. A bancada do PAICV, na voz do seu líder Paulo Rodrigues, abordou também a situação em que se encontra a idealidade. O que é da responsabilidade do senhor presidente da Câmara procurar consensos, criar soluções para que o município saia desse impasse. Primeiramente, foi da inteira responsabilidade do senhor presidente decidir governar com apenas 3 eleitos, quando a população elegeu 5, mas também foi da inteira responsabilidade do Sr. Presidente desprofissionalizar a vereadora com quem a sua equipa fez uma coligação. Isa Lima, líder da bancada do MPD, reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar para o desenvolvimento daquele concelho. É com compromisso de continuar a dar respostas concretas às necessidades das famílias através de políticas públicas que promovem a inclusão, a igualdade social, a sustentabilidade ambiental e o crescimento econômico. Por outro lado, o Balduino do Rosário, presidente da Assembleia Municipal, destacou os progressos do município, mas lamentou os persistentes problemas nos transportes. Sem transportes regulares, previsíveis e seguros, não há turismo forte, não há comércio dinâmico, não há investimento sustentável e não há verdadeira igualdade territorial. É fundamental avançar com a expansão e modernização do Porto Tarrafal para que os navios possam operar e atracar com maior segurança. Por sua vez, o edil tarrafalense Neivo Araújo homenageou todos os que contribuíram para o desenvolvimento do município. Foi graças aos seus sonhos que temos hoje um município de identidade própria, com as instituições próprias e com a capacidade para decidir e construir o seu futuro. A sessão solene do 21º aniversário da criação do município do Tarrafal ficou marcada pela ausência de representantes do governo. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Aleitamento Materno. Criado em 1992 pela Aliança Mundial de Ação para a Amamentação, com o objetivo de promover o aleitamento materno, incentivar a criação de bancos de leite e melhorar a qualidade de vida das crianças em todo o mundo. A data é celebrada dentro da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que ocorre de 1 a 7 de agosto em cerca de 120 países. A campanha aqui em Cabo Verde é conhecida como Agosto Dourado, destacando a importância do leite materno e incentivando políticas de apoio à amamentação e a importância do aleitamento materno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o leite materno fornece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê e anticorpos essenciais para protegê-lo contra doenças. O aleitamento materno exclusivo é recomendado nos primeiros 6 meses de vida, sem complementação com outros alimentos, e pode ser mantido até os 2 ou 3 anos de idade. Além de nutrir, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, reduz custos com saúde e contribui para a sustentabilidade, pois não gera resíduos e não depende de cadeias industriais poluentes. Por cá, a Semana do Aleitamento Materno vai ser celebrado com várias atividades. O ato central das comemorações acontece amanhã na Universidade Pública, onde, para além de homenagens aos doadores de leite e frascos, será inaugurada uma sala de apoio ao aleitamento materno. Já para o dia 5 de agosto, o Banco de Leite organiza uma palestra com vários especialistas cujo tema é a amamentação para um começo de vida sustentável. Fortaleça o que funciona.
As altas temperaturas, o aumento da umidade e as primeiras chuvas criam o cenário ideal para o aparecimento de várias doenças típicas desta época do ano. Em Cabo Verde, especialistas alertam que a prevenção continua a ser a melhor forma de evitar complicações, sobretudo entre crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas. O apelo é para reforçar os cuidados com a alimentação, a hidratação, a higiene e evitar a automedicação. Jornalista Dina Medina. Entre temperaturas elevadas... Aliás, Dina Almeida. Entre temperaturas elevadas, maior consumo de alimentos fora de casa e o início da época das chuvas, os riscos para a saúde também aumentam. A infecciologista Miriam Canuto explica quais são as doenças mais frequentes durante o verão em Cabo Verde. A Cabo Verde observa com frequência que não tem uma gastroenterite, que é inflamação do estômago e intestino, que pode causar vômito e diarreia. Principalmente é causado para vírus, depois para bactérias ou alguns parasitas, e acontece que tem um consumo de água ou alimentos contaminados. Também tem outras infecções de pele, que às vezes é para modo de calor, suor e contato com água contaminada, pode provocar aquelas lesões. E também conjuntivite, que é a inflamação de uma membrana de olho, que propaga facilmente naqueles ambientes que tem maior contato entre pessoas. Não pode ter que também época de chuva, então tem maior risco de doença que é transmitido para mosquito. Alguns grupos considerados vulneráveis exigem atenção redobrada, uma vez que apresentam maior risco de desenvolver complicações. Não recomenda para eles manter sempre uma boa hidratação, mesmo sem sensação de sede, por causa desse calor imenso, para evitar a exposição ao sol naquelas horas que tem maior calor e para eles garantir, por exemplo, uma alimentação segura. Qualquer momento que hoje uma criança tem alguns sinais de desidratação, que isso pode levar rapidamente para a grave, então é importante procurar assistência médica mais precocemente possível. E que as pessoas que têm doença crônica têm que manter-se essa medicação habitual, eles podem controlar essas doenças. E se, por exemplo, apresenta alguns sintomas, se uma febre persistente, diarreia, vômito com desidratação, outros sinais de infecção, eles têm que procurar assistência médica. Outro alerta importante vai para a automedicação, uma prática ainda frequente, sobretudo quando surgem episódios de febre ou diarreia. Então, às vezes, o uso inadequado de antibiótico contribui para a resistência bacteriana, o que prejudica ainda mais que a pessoa se tiver outro tipo de infecção que tem necessidade realmente de uso antibiótico. A prevenção continua a ser o melhor remédio. Medidas simples como lavar as mãos, consumir água segura, proteger-se das picadas de mosquito e procurar assistência médica perante sinais persistentes de febre, vômitos ou desidratação podem fazer toda a diferença para um verão com saúde e segurança, alerta a especialista. Os senegaleses residentes na cidade de Assumada, no município de Santa Catarina, celebram hoje a tradicional festa da Magal Tombá, com um grande banquete compartilhado e atividades religiosas. Jornalista Ângela Monteiro. Grande Magal de Tuba atrai peregrinos de todos os cantos do Senegal, bem como da diáspora. E em Santa Catarina de Santiago, muçulmanos reuniram no pátio do Liceu Amílcar Cabral para a comemoração de um dos eventos mais populares do Senegal, com muita fartura, união e oração entre os membros, interpretado como uma vitória espiritual do santo sobre a opressão. Diagne Diop, presidente da igreja Mortiane. Por exemplo, tudo alguém que voou ali, faz que não fosse da minha responsabilidade, e tudo que não fosse ali para morir, eu sei dia de padre que não fala o nome é Serigne Touba, Khadim Rassoul. E tudo que o mundo sénégalais lá e muçulmans était facile. Se même que não fosse le Sénégal, para morir ali Cap Vert, mais tudo il dit Cap Vert était facile. Qu'elle fait ali para morir et qu'elle nous salue et nous te fosse comida, nous te juntuli. Nous te canta et nous te faisons tout grâce à Dieu et grâce à quel padre que nous faisons pour mourir aussi. Nous tous nous saluons et juntos pour faire ce qu'elle fait salut. Quel padre est tout ce qu'il fait aussi par Dieu. Et le livre que nous faisons du coranique et de Dieu. Et tout ce qui pide est Dieu dedans.
nós temos Pamorim junto com ele. Uma festa tradicional que congrega atividades como danças, músicas, comidas típicas e a roda de homens para rezar e louvar a Deus pelas realizações, unindo vozes. Esta de Magaltuba reúne muçulmanos, mas também cristãos na cidade da Sumada, onde fortalecem os laços da comunidade num momento especial de união, partilha e irmandade. Vamos seguir neste jornal. Daqui menos de uma hora, Cabo Verde vai defrontar o Mali. Volta a entrar em campo esta noite no cano feminino, depois da derrota na primeira jornada. A Seleção Nacional defronta o Mali, equipa que já tinha defrontado na fase de qualificação. A selecionadora nacional Silvéria Nédio está confiante num bom resultado. É assim, esses 2 jogos que nós fizemos pela qualificação, no primeiro jogo também era assim, não conhecia a equipa do Mali. A Mali foi vencedora em Cabo Verde, jogou bem, e nós fizemos o máximo que era para ganhar com os nossos povos no nosso país, não conseguimos. Seguimos Bamako, fazemos a nossa estratégia, fizemos o nosso grande jogo contra a Mali, e ali foi a qualificação. Mas nesse momento, como eu digo, nada é igual dos jogos do Mali para a qualificação e agora numa competição. Porque sei que numa CAN, olha, uma competição internacional, que esse palco vão ser tudo diferente. E tenho certeza que a Mali não vai ser igual. Eu já vi o jogo no Mali, também o Mali já viu nossos jogos. Todos nós vamos esperar, qualquer um de nós. O pouco que nós cometemos o erro é a morte do artista. Ausente do primeiro jogo devido a castigo, o atacante Evi Pereira é uma das esperanças da seleção nacional. O nosso primeiro jogo não foi bem conseguido, não conseguimos impor o nosso jogo, mas eu acredito que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos erros, porque de facto, como a treinadora disse, esse campeonato é curto, nós não podemos facilitar. Para amanhã vamos tentar impor o nosso jogo, queremos pontuar, vamos querer ganhar, vamos querer ir para cima, vamos querer controlar todos os momentos do jogo, porque se não for assim não vamos ter as chances e nós de facto queremos ficar nesse campeonato. Estamos aqui por mérito, acreditamos nas nossas capacidades e é isso que amanhã vamos levar para o jogo. O jogo amanhã é hoje. A entrevista foi concedida ontem, daqui a cerca de 45 minutos, mais coisa, menos coisa. Cabo Verde entra em campo e tem direito a relato aqui na rádio de Cabo Verde. Cabo Verde vai defrontar o Mali. Já a nível internacional, o presidente de Ceuta, Juan Vivas, afirmou este domingo que estão 88 cadáveres na morgue que recebe os corpos dos migrantes que morreram na costa nos últimos dias. Em declarações ao jornal espanhol El País, Juan Vivas lamentou profundamente a tragédia destas mortes em ambos os lados da fronteira. O diário avançou que Marrocos também está a recuperar alguns corpos do mar e que nem todos morreram no tumulto ocorrido no quebra-mar na passada quinta-feira, quando as pessoas foram esmagadas numa tentativa desesperada e em massa de chegar ao lado espanhol da praia. Fontes da agência funerária indicaram ao jornal que entre os corpos que se encontram na morgue estão muitos adolescentes, algumas mulheres marroquinos e africanos da África subsaariana. O governo de Espanha tinha afirmado que pelo menos 72 pessoas morreram afogadas a tentar entrar em Ceuta nos últimos dias. O número de corpos retirados das águas no lado espanhol, junto ao Pontão del Tarajal, na fronteira da cidade autónoma de Ceuta com Marrocos, subiu para 72, confirmou o delegado do governo de Madrid no território, Miguel Ángel Pérez Triano, numa conferência de imprensa. Fontes da polícia espanhola citadas pela agência de notícias EFE calculam que cerca de 73.500 pessoas que estavam ilegalmente em Ceuta deixaram a cidade desde quinta-feira. Este número de saídas poderá incluir pessoas que entraram na avalanche que se precipitou sobre a fronteira com Marrocos do enclave espanhol entre quinta e sexta-feira e outras que já estavam desde dias anteriores em Ceuta, disseram as mesmas fontes à EFE. Oficialmente, o governo de Espanha e o executivo da cidade autónoma de Ceuta disseram até agora que as primeiras estimativas eram de que entre 50.000 e 60.000 pessoas alcançaram o enclave de forma ilegal nesta entrada massiva da quinta e sexta-feira.
O Irão anunciou hoje a possibilidade de um acordo com o Oman sobre uma nova rota de navegação para os navios no Estreito de Hormuz, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano. No final de junho, o Oman criou, com o apoio dos Estados Unidos, um corredor marítimo temporário isento de taxas para facilitar a passagem pelo Estreito. O Irão respondeu com ataques às embarcações que utilizavam essa rota, o que levou Washington a intensificar os bombardeamentos em território iraniano. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Oman confirmou ter mantido conversas com os homólogos do Irão, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita e Egito para debater um acordo justo sobre a navegação no Estreito de Hormuz. São 18h15 em Cabo Verde. Agora sim, daqui a sensivelmente 45 minutos, Cabo Verde entra em campo, vai defrontar em futebol feminino o Mali. E daqui a 15 minutos a coordenação passa a ser feita pelo Rito Afonso, ele que vai coordenar este espaço desportivo. Fique bem, boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.